Glória a Deus. Vou deixar aqui baixinho, aqui baixinho, por favor. Irmãos amados, esse é um texto que o Espírito do Senhor nos trouxe para a nossa breve meditação nesta noite. Algumas lições que nós vamos extrair deste texto, a qual nos fala a respeito desse homem chamado por nome profeta Eliseu. Este Eliseu, ele é sucessor de Elias. Este Eliseu, ele pediu a porção dobrada que havia na vida de Elias. Este Elias, ele realizou por intermédio da sua vida 7 tipos de milagres. Já Eliseu realizou em vida 13 tipos de milagres. Após a sua morte, o último milagre foi a ressurreição de um jovem, a qual foi enterrado na cova, na tumba onde estava o profeta chamado Eliseu. O texto vai nos contar a história que este Eliseu, ele é tanto como ele é profeta, e ele também é professor. Este Eliseu, ele tem a sua escola de profetas, dos filhos dos profetas, a qual foi iniciada pelo nosso irmão profeta Samuel, em Gilgal, em Jericó e até mesmo em Betel. Este Eliseu, alguns tipos de milagres extraordinários foram realizados por intermédio da sua vida. O texto vai nos contar agora no capítulo 6, que existe 2 tipos de terras. Existe o povo de Samaria e existe o povo da Síria, os sírios. O texto vai nos contar essa história, que o rei Ben-Hadad, sendo o dominador, o rei da Síria, e o rei Jorão, este rei que era o rei pertencente a Samaria. O texto vai nos contar que até mesmo Samaria é um país, é uma cidade, melhor dizendo, uma cidade populosa, uma cidade a qual tem muitas fontes de águas, a qual o texto vai nos contar essa história. A história fala a respeito que o rei da Síria, o rei Ben-Hadad, ele arquiteta, ele planeja invadir, sitiar, destruir o território de Samaria. Se os irmãos observarem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, sempre o povo de Deus vai enfrentar guerras tanto espirituais como guerras físicas. O texto vai nos contar essa história, que o rei Ben-Hadad, ele é arquiteta, ele é malvado, ele é ganancioso, ele é prepotente, ele é avarento. Este homem quer invadir, sitiar, destruir o território de Samaria. E toda vez que um rei se levantava para destruir um território, uma das primeiras coisas que eles faziam era o que, pastor Wilton? Eles queriam se apossar da terra, eles queriam tomar a terra para si. Eles tomavam as crianças, eles tomavam até mesmo as mulheres para se tornarem escravas, eles tomavam até mesmo as crianças para futuramente se tornarem soldados da sua pátria. Eles matavam os maiorais daquela época, eles tomavam o ouro, tomavam a prata, tomavam o gado, eles tomavam as vacas e assim por diante. O texto vai dizer que esse rei Ben-Hadad, ele arquiteta, ele planeja a invasão de Samaria. Só que se os irmãos relatar esse texto a partir do versículo 8, a história vai nos contar que o rei, até mesmo de Samaria, o rei Jorão, ele é temente a Deus. O rei Jorão, ele é até mesmo servo de Deus. E nesta redondeza, neste local, nesta cidade, existia um profeta a qual ele orava e Deus realizava, um profeta que tinha visão dos céus, um profeta que tinha avivamento sobre si. O texto vai nos contar que toda vez que o rei Jorão e seus soldados saíam do território de Samaria, iam para outras regiões,
o texto vai nos contar que todas as vezes Deus trazia revelação por intermédio de visão. Deus falava com o profeta para falar para o rei Jorão, o rei de Samaria, sair do local onde ele estava, porque o rei da Síria queria invadir, queria matá-lo, destruí-lo e assim por diante. O texto vai nos contar no versículo 10 que o rei de Samaria não só foi uma ou duas vezes, até muito mais outras vezes, que o rei Ben-Hadad queria invadir, mas toda vez que o rei Ben-Hadad queria invadir, o profeta, Deus usava o profeta. E nesta noite Deus está dizendo para mim e para você que estamos aqui, Deus ele vai usar alguém para trazer livramento para nossa casa e para nossa família. Dá uma olhada para essa pessoa e fale para ele: tem livramento hoje para você e para sua casa. Fala para ele, seja profeta, tem livramento de Deus. Nós estamos no dia chamado sexta-feira, né? A qual muitos estão saindo para lugares horrendos, lugares obscuros, lugares de escuridão, para se prostituírem, beberem, farrear e assim por diante. Mas enquanto nós estamos aqui na casa do Senhor, há livramento do céu para nós. Aí o texto vai nos dizer, irmão, que esse profeta Eliseu é um homem que tem uma ligação, uma conexão com os céus. Esse profeta Eliseu, ele ora e Deus faz. Esse profeta Eliseu, ele é um homem que põe a mão e acontece. Esse profeta Eliseu, ele bate o pé dizendo: Deus está aqui e acabou. Aí o texto vai dizer, pastora Aline, que esse rei, ele vai chamar os seus maiorais e vai dizer para os seus maiorais, os capitães da sua guarda, dizendo assim: porventura, toda vez que a gente planeja invadir Samaria, toda vez que a gente arquiteta, traça o plano de invasão, o rei de Samaria já sabe. Ele está reunido com seus maiorais. Porventura, será que tem alguém que está nos traindo? Será que tem alguém no meio de nós que não pertence a nós e está falando alguma coisa para o rei de Samaria? Porque toda vez que a gente tenta invadir, o rei já está sabendo. Dá uma olhada para essa pessoa e fala para ele: não precisa homem falar, o Deus ainda revela. Deus ainda revela. Deus ainda mostra. Deus ainda visita o seu povo com revelações. Aí o texto vai dizer, o texto vai dizer que um dos homens fala para ele: não, rei, não é que existe traidor no meio de nós, é que em Samaria, olha só, irmão, a profundidade, existe profeta. Não é que tem alguém que está traindo, vendendo um plano, negociando um plano, não, é que lá naquela terra existe homem que ora. É que naquela terra existe alguém que tem visão. É que lá naquela terra existe alguém que derrama lágrimas. Dá uma olhada para essa pessoa e fala para ele: você é um profeta dentro da sua casa. Fala para ele: Deus vai mostrar. Fala para ele: receba a visão do céu. Eles planejam o seguinte: peraí, toda vez que a gente tenta invadir, toda vez que a gente tenta sitiar, destruir aquele local, tomar posse daquela terra, sempre é revelado.
E toda vez que a gente tenta chegar perto do rei, ao lado do rei tem um profeta. Aleluia. Aí nós traz um entendimento nessa noite que a gente tem que andar com pessoas que é profeta. Aleluia. Nós temos que andar com pessoas que têm a ligação, o alinhamento com os céus. Fica andando com pessoa vazia, irmão, que o negócio vai estreitar. Fica andando com pessoas que não falam nada do céu, que a tua vida vai embaraçar. Aí o texto vai nos contar que eles vão planejar agora um outro traço de invasão, para nós poder invadir, para a gente poder destruir, para a gente poder se apossar daquela terra. Vamos atrás do profeta. Dá uma olhada nessa pessoa, pergunte para ele: você ora? Pergunta para ele: você jejum? Pergunta para ele: você está em comunhão? Fala para ele: o negócio vai apertar agora. Aleluia! Aí o texto vai dizer que o profeta está em Dotã. Dotã é próximo de Samaria, juntamente com seu servo, que esse servo aqui é Eliseu. Aí o texto vai dizer que em Dotã, 80 quilômetros da Síria até Dotã, o texto vai contar que o profeta, o rei Ben-Hadad, ele chama os seus maiorais e diz assim para os seus maiorais: ó, nós vamos fazer o seguinte, antes da gente tocar no rei, antes da gente invadir a terra de Samaria, nós vamos até o profeta. Aí uma coisa que eu entendi aqui, pastor, sabe o que é? Porque o texto é lindo, ele deixa bem claro para nós: o profeta tem endereço. Glória a Deus. Aleluia. Eu dirijo igreja e eu fico meio receoso quando aparece profeta que não tem endereço. Profeta tem que ter endereço. Profeta tem que ter uma cobertura. Profeta tem que ter um pastor. Profeta ou profetiza tem que ter uma igreja. Não é aparecer aí na igreja o dia que quer. Não é aí na igreja o horário, o período que quer. Não, peraí. Eu tenho endereço. Eu estou debaixo de uma cobertura. Tanto a cobertura espiritual dos céus, como a cobertura daquele que Deus colocou para ser os meus guias. Porque está cheio, pastor, de profetas por aí que não tem endereço, não, irmão. Assim diz o Senhor, vai que peraí. Assim diz o Senhor, qual é o seu endereço? Está com a vida no altar? Olha, está organizado certinho, está ok na igreja? Porque tem uns profetas por aí que diz que congrega, mas os líderes não conhecem esse profeta. É só de passagem. Fala: senhor irmão, fui, cheguei, paz, foi. Não, profeta tem que ter endereço. Aleluia. Aí o texto vai dizer que o profeta está em Dotã. Aí o texto vai dizer que esse profeta ele tem endereço. Já falei. Agora, pela calada da madrugada, o exército da Síria vai chegar pertinho da casa do profeta. Porque entenda bem, irmão, a história, entenda bem a nossa vida. Deus, o diabo, ele sempre vai querer tocar nos maiores. O diabo sempre vai querer tocar no crente que ora. O diabo sempre vai querer tocar no crente que tem visão. O diabo sempre vai querer tocar no crente que jejua. Porque o que não jejua já faz parte dele. O crente que não ora já faz parte dele. O crente que não medita na lei, como diz o salmista, primeiro medita de dia e de noite, já faz parte dele, já está fraco. Agora o crente que ora, jejua, tem visão. Aí o texto vai dizer, irmão, que esse texto aqui, ele vai ser bem claro a nós, que o profeta está em casa, e de repente vem um exército da Síria, ó, e cerca a casa.
Dá uma olhada para essa pessoa e fale para ele novamente: está tudo cercado lá de fora. Está tudo cercado lá de fora. O que importa é que você está aqui dentro. Aleluia! Está tudo cercado. Como assim, pastor? Eu não entendi. Aí fora está cercado droga, maconha, cigarro, bebedice, jogatina, prostituição. Está tudo cercado. Aonde a gente anda. Mas enquanto nós estamos aqui, existe a proteção do céu. Aí o texto vai dizer que esse profeta, ele está em casa, irmãos. Aí esse profeta, ele está em casa. Aí vai amanhecer o dia. O seu servo, como de costume, ele vai trazer água. E quando ele vai sair para fora, ele observa que a casa está cercada. Aleluia! Eu te pergunto nessa noite: o que você faria? Iria se render, se entregar? Iria tentar fugir, correr? Ou voltar para dentro de casa? Aí esse moço, ele vai entrar para dentro de casa. Aí eu imagino, irmão, porque vou falar uma coisa para vocês aqui. O profeta, ele está bem calmo dentro de casa. Porque profeta que é profeta, ele é calmo, viu? Profeta que é profeta, ele não fica batendo cabeça não, meu Deus. Profeta que é profeta, ele está no Salmo 40, estou esperando. Na hora certa Deus vai fazer. Profeta que é profeta, irmão, não fica murmurando não. Olha, Deus nos ensinando, hein? Profeta que é profeta, ele está ligado no céu, só esperando. Eu estou alinhado aqui. Porque tem uns profetas por aí que ficam batendo cabeça, fica desesperado. Nós recebemos a sentença, vai morrer com a enfermidade. Nós recebemos a sentença, vai morrer no crack. Nós recebemos a sentença, a porta não vai se abrir. Nós recebemos a sentença, fulano nunca vai ser liberto. Agora quem é homem, mulher de Deus, está dizendo: o diabo pode falar, o diabo pode falar, o homem até mesmo pode falar, mas a última palavra, dá uma olhada para essa pessoa e fale para ele ou para ela, fala para ele assim: fique em paz, porque a última palavra sai do trono de Deus. Aí o texto vai dizer que o profeta, ele está em casa, o moço sai, o moço percebe que está tudo cercado do lado de fora. Aí ele corre para dentro. Aí imagina, joelho se batendo, a mão suando, meio gaguejando. Profeta, oh profeta, olha os crentes medrosos, oh profeta, olha o crente que não ora, oh profeta, profeta, está tudo cercado, profeta, nós vamos correr, profeta, meu Senhor, meu mestre, a casa está cercada com o exército da Síria. Aí o profeta, olha só, irmão, eita Deus fiel. Aí o profeta vai olhar para ele, imagina: ei moço, calma, respira moço. Se fosse hoje, né? Cuidado para não infartar, moço. Moço, a pressão, moço. Aí o texto vai dizer o quê? Que ele vai olhar para o profeta e vai dizer para ele: e ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. Aí eu imagino o profeta falando nesse momento, e o moço olhando: mas profeta, só eu e você, dois profeta. Lá fora é assim, profeta, profeta. Eu imagino esse texto aqui, Gideão: Deus, é só 300.
que estão com eles. Aí o profeta, irmão, eu gosto de gente que é profeta. Aí o texto vai dizer que esse profeta, cantor aqui cantou, o profeta Eliseu, ele vai fazer uma oração. E ele vai fazer oração dizendo, ó, e orou Eliseu e disse, Senhor, olha só, Senhor, ele não foi, irmão, ei, moço, pega as facas, ei, moço, acende o fogo aí, vamos sair para fora, ei, moço, vamos se esconder debaixo da cama, ei, moço, vamos se esconder no telhado, na laje, ei, moço, vamos gritar de choro aqui de medo. Não. Ele falou o quê? Moço, fica aí. A gente aprende até nisso. Existe um momento para tudo, viu? O profeta não falou para ele, vem aqui e vamos orar. Não, ó. O profeta falou, moço, vem aqui. Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele... Aí eu vou dizer uma coisa para você para encerrar. Tem muita gente andando com o profeta, andando com a profetisa, mas não tem a visão do profeta. Não adianta ir para o monte, descer para o vale, fazer campanhas, participar de tudo, sendo que a tua visão ainda não foi. Tem tanta gente que está andando com os profetas por aí. Tem tanta gente que quer ficar na água do profeta. Não, se eu estiver perto do pastor, da pastora, oh meu Deus, sempre vai ter livramento. Se eu estiver coladinho do lado do pastor, da pastora, sempre vai ter provisão. Se eu estiver atrás do pastor, da missionária, sempre vai acontecer alguma coisa, porque eles vão orar por mim, eles vão jejuar por mim, eles vão interceder por mim. Aí o profeta aqui está dizendo o quê? Ei, Deus! Esse moço está andando comigo, mas já está cego. Dá uma olhada para essa pessoa e fale para ele, Deus vai abrir a visão de alguém da tua casa. Fala para ele, Deus vai visitar lá hoje. Deus vai visitar esse final de semana. Os olhos espirituais serão abertos. Levanta a tua mão para o céu e dê glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga aleluia. Levanta a tua mão para o céu e diga, Senhor, abra os meus olhos. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. É você que vai orar para Deus abrir a visão de alguém? Ou é você que está precisando de alguém para orar por você, para a sua visão se abrir? Meu Deus! É você que vai orar por alguém para Deus abrir a visão? Ou é você que está precisando que alguém ore para a tua visão ser aberta? Aí o texto vai dizer que ele faz a oração. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para quê? Para que ele veja. Mas ele está vendo? Sim ou não? Sim. Está vendo? Deus é profundo. Ele está vendo as coisas físicas. Ele está vendo o que, pastor Milton? Coisas naturais. Mas as coisas sobrenaturais ele não está enxergando. Ele ainda está vivendo no campo do visível. Aí Deus está convidando eu e você nesta noite de sexta-feira desta campanha. Saia do campo do invisível e entra no campo do invisível. Saia do campo do invisível, do visível, e venha para o campo do invisível. Você quer saber o que é avivamento? Avivamento é viver uma vida regrada de olhos espirituais abertos. Você está pensando que avivamento é só falar em línguas? Você está pensando que avivamento é cair no chão, levantar? Não! Avivamento é viver debaixo da palavra.
Porque tem um monte de gente aí, irmão. Tem um monte de fogo estranho por aí. Tem um monte de fogo aí. O irmão está aceso agora, daqui a pouco está apagado. Que negócio é esse? O irmão está aceso aqui, está cantarado. Aí daqui a pouco o irmão está vendo coisa que não é para ver. Daqui a pouco está falando coisa que não é para falar. Daqui a pouco está amarrado na televisão, na televisão. Daqui a pouco está amarrado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mas não está numa vida de comunhão com o céu. Aleluia! Entenda bem, não estou dizendo que você não pode usar, você já sabe. Tá? Aí o texto vai dizer que o profeta ele vai orar para Deus abrir a visão. E Deus abre a visão. Olha só. E viu, eis que o monte estava o quê? Cheio. Diga bem forte, cheio. Cheio de cavalos e carros de fogo. Mas pastor, o moço não está dentro de casa? E como que ele está vindo lá de fora? Aleluia. Ele não está dentro de casa, irmão. Logicamente que tem as janelas aqui na igreja, nós conseguimos enxergar por lá fora, mas do outro lado aqui nós não conseguimos. Mas o texto vai dizer o quê? Que os olhos foram abertos e ele viu um monte cheio. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Pastor Hilton, mas que é isso? Que mistério é esse? Quem tem visão espiritual aberta, ele consegue enxergar atrás dessa parede. Quem tem visão aberta, quem tem visão aberta, ele enxerga a porta aberta aqui. Agora quem não tem visão para dizer, não me importa não, tu tá louco, tu tá doido, é a igreja demais, subiu pra cabeça. Agora quem está vivendo na base do alinhamento, ele está dizendo, tem porta aberta, tem porta aberta, tem porta aberta. Aí o texto vai dizer que Deus abriu os olhos para que ele... Observe uma coisa. A casa está cercada do lado de... Só que é o exército do inimigo que está do lado de... Só que ele contempla o que? O exército de Deus do lado de... Do lado de fora. Olha só que o texto fala o quê? E ele viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Agora ele vai ver outra visão. Qual que é, pastor? Ele está vendo do lado de fora os carros e cavalos de fogo. E agora ele está vendo os carros e cavalos de fogo dentro de... Aleluia! Isso é o texto. O texto está falando aqui, em redor de Eli. Quem não viu, pastor Aline, os carros e cavalos de fogo em redor dele mesmo? Por que ele está vendo que o profeta está cercado e ele não está cercado? Por que ele está contemplando que do lado de fora está cercado de carros e cavalos de fogo, mas dentro de casa também Eliseu está cercado? E por que ele não está vendo nenhum carro de fogo do lado dele? Dá uma olhada para esse irmão e fala para ele: você só precisa ver os carros e cavalos de fogo. Aleluia, Deus. Não precisa, mas está do meu lado não. O que importa é que você está vendo. Aleluia. O que importa é que você está enxergando. Aleluia. Aí o texto vai dizer que ele ora e pede para Deus. Deus abriu a visão. Aí ele, olha só, ele contempla, enxerga os carros e cavalos de fogo. Aí tem um mistério aqui que eu achei bonito isso daqui, hein? Ele não só está vendo carro, ele não só está vendo cavalo, mas ele está vendo o quê? Fogo. Aleluia. Fala para essa pessoa que está do teu lado, é por isso que ele tem que trazer linha todo dia. Aleluia. Tirar cinza todo dia e trazer linha nova. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar? Eu! Quem é o altar? Você! Quem é a lenha? É o Espírito de
ser? Não é fogo da terra, não. É fogo do céu. Aleluia! Aleluia! Pastor Hildo, fala alguma coisa a respeito de fogo para mim. Você lembra de Moisés? Moisés, juntamente com as ovelhas do seu sogro Jetro, estava no deserto. Aí ele olhou a sarça pegando fogo. Aí o texto diz bem claro que então eu me virei para ver esta grande visão. Qual que é grande visão, pastor Hildo? A sarça estava pegando fogo, mas o fogo não se apagava ou consumia a sarça. Era de costume, isso é normal até hoje. E no povo, naquelas partes do deserto, sequíssimo, folhas pegam fogo, mas automaticamente ela se apaga. Mas aquele fogo que estava naquela sarça não era o fogo feito pelos homens. Aleluia. Glória a Deus. Mas era o fogo que era feito no céu. Aleluia! Dá uma olhada para essa pessoa e fala para ele: você precisa ter fogo Você precisa ter fogo. dentro da tua alma. A igreja está clamando, sabe por quê? Pelo quê? Pelo grande avivamento. A igreja de Cristo está clamando pelo grande avivamento. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Quem tem mais de 10? Mais de 20 anos de igreja? Mais de 30 anos de igreja? A igreja está clamando pelo grande avivamento. Eu lembro quando era criancinha assim, pequenininho, 4, 5 anos de idade. A gente ia para a igreja era de telhadinho. Às vezes passava as pessoas se levantando contra a igreja, jogava pedra, jogava um monte de coisa, até furava. Mas, irmão, o fogo não apagava dentro da igreja. Aleluia! Teve uma vez que foi chamado até o bombeiro, viu? Eu lembro quando era assim, pequenininho assim. Foi chamado o bombeiro, dizendo: esses crentes aí estão possuídos de demônios. Mas não era demônios, era o fogo do céu. E a igreja está dizendo, sabe o quê? Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Glória. Faz a chama arder neste povo.